Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje: câncer de mama. O câncer de mama, ele é uma doença do grupo das neoplasias, do grupo dos tumores, que mais nos preocupa na saúde, porque só pela Organização Mundial de Saúde a gente sabe que em torno de 1 milhão de mulheres por ano vão ser acometidas da doença. Então o que a gente recomenda? Em primeiro lugar, que a paciente, que toda mulher que perceba uma alteração mamária, e essas alterações não necessariamente tem que ser um caroço no seio, mas que ela procure o especialista. Porque o retardo no diagnóstico é o que vai prejudicar a cura da doença, o adequado tratamento, atrapalhar o resultado ótimo que a gente pode conseguir juntando todas as armas que a gente tem, que hoje são a cirurgia, fundamental para a remoção da massa, do tumor, da onde estão as células tumorais. Depois a gente tem a associação do oncologista, que é o especialista que vai nos ajudar organizando a necessidade de quimioterapia. E o que é a quimio? É o tratamento sistêmico, ele vai agir naquelas células cancerosas que podem ter se espalhado pelo organismo. O radioterapeuta, que vem associado ao oncologista, ele também trabalha no sentido de tratar aquele lugar, aquela mama que teve a doença. Então, para que a doença não retorne naquela mama, que não volte ali naquele lugar onde foi extraído. Então, o fundamental é o diagnóstico num momento bem precoce, quando o tumor é bem pequenininho, que ele pode ser removido com uma margem de segurança. Porque a cirurgia hoje, ela é feita de uma maneira a preservar ao máximo a mama. E naquelas mamas pequenas, onde a gente tem que tirar bastante tecido mamário para remover o câncer com segurança, a gente ainda tem a opção do cirurgião plástico ou de técnicas corretivas de cirurgia plástica que nos ajudam a recompor aquela mama e ficar com um resultado estético muito. Um dos grandes questionamentos para quem atua na área do câncer de mama é se essa doença tem uma causa pré-estabelecida. Na verdade, a resposta é não. Ninguém tem culpa de ter um câncer de mama. Não é uma doença que a gente pode evitar, como seria o caso de um câncer de pulmão ou de um câncer de pele, que bastaria não fumar ou bastaria evitar uma exposição exagerada ao sol, né? No câncer de mama, a gente teria que considerar essa doença como uma doença de muitos fatores. Já tentou-se pensar que ela poderia estar intimamente relacionada a uma herança familiar? Hoje se sabe que isso não estaria ligado a mais do que 5 ou 10% somente dos casos. Então entrariam como fatores desde a alimentação rica em gordura, principalmente aquela gordura da carne vermelha, em contrapartida a alimentação mais rica em frutas, em verduras, em ômega 3, que se encontra em peixes, seria mais adequada. As pessoas sedentárias, que não praticam exercícios regularmente, seriam um grupo de mais alto risco. A mulher ou o homem que tem um consumo excessivo de bebida alcoólica, principalmente a mulher, que é onde existe um acúmulo do chamado estrógeno, que é um hormônio que fica acumulado na camada mais gordurosa. Entre outros fatores que a gente poderia citar, existiria sempre uma relação maior ou menor com o tabagismo. Entre outros fatores, a própria raça. A raça japonesa, por exemplo, é uma raça que tem muito menos incidência que o câncer de mama do que a nossa raça comum aqui em Caxias do Sul, que é a raça italiana ou alemã, e entre outros fatores, né? Então, na verdade, o câncer de mama ele vai desde hábitos mais saudáveis até características raciais, mas não que a gente possa identificar um único fator e dizer, aqui está o seu problema. O que devemos fazer? Devemos fazer o diagnóstico precoce. O que a mulher tem que fazer? Ela tem que se examinar. Qual é o melhor período? É depois da menstruação. Então, depois que passou a menstruação, mais ou menos uma semana depois, pode ser no chuveiro, pode ser deitada, na hora de dormir, levanta o braço, põe para trás da cabeça, palpaço a mama
de forma circular, tocando a mama toda, não se espreme o bico do seio para ver se sai alguma coisa. Apesar disso, se você dorme, acorda de manhã e tem uma manchinha na camisola, procura especialista. Os derrames espontâneos do bico do seio, esses têm valor. Ou o meu mamilo, ele era para fora, agora meu mamilo está virando para dentro. Não era assim. Eu não nasci assim, porque tem mulheres que nasceram com o mamilo invertido. Então não se assustem. Quem teve sempre assim, não tem problema. Mas quem tinha um mamilozinho virado para fora e ele começou a virar para dentro, isso é perigoso. As mulheres têm que saber que o exame em si, ele favorece esse conhecimento do seu corpo, e olhar o corpo e conhecê-lo vai facilitar que o diagnóstico seja precoce. E aí a gente vai ter cura. Tem cura o câncer de mama. Medical TV, a vida e a medicina. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos, há 30 anos, cuidando de seus movimentos. Habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje, câncer de mama. Sobre os métodos de diagnóstico na mama. A mamografia, por exemplo, é o método mais usado por várias razões. Ele é eficiente, ele é relativamente fácil de fazer, ele não é dolorido e é barato em termos amplos. E foi o único método de rastreamento mamário que mostrou ser eficiente num aspecto que é fundamental, é reduzir o número de mortes por câncer de mama. Diferente da mamografia diagnóstica, que é feita quando a pessoa tem algum sintoma, sente algum nódulo, alguma coisa, então esse quadro vai ser investigado para que se tome uma posição. O que fazer diante de algum achado clínico? O rastreamento é diferente. A mamografia de rastreamento vai examinar pessoas que não sentem nada, justamente com o objetivo de procurar lesões que podem ser malignas e, portanto, fatais, procurar essas lesões antes que elas se manifestem, antes que a pessoa sinta qualquer coisa. O que as mulheres devem fazer para tentar se proteger de uma morte por câncer? Fazer exames preventivos. Quando? A partir dos 40 anos, existe indicação internacional de mamografia anual para todas as mulheres assintomáticas, ou seja, mesmo que não sintam nada, inicia aos 40 anos. Até os 40 anos é recomendado fazer exame clínico de palpação, ao menos anual, e eventualmente o mastologista pode solicitar ecografia mamária, que é um outro método de imagem que pode ser feito em qualquer idade. Exemplo de mamografia, isso aqui é um sistema digital, nós temos 4 imagens, sendo 2 da mama direita, uma vista superior e uma vista lateral, e 2 da mama esquerda. É um exemplo de um paciente que foi encaminhado pelo seu médico clínico para fazer um exame de rastreamento, ou seja, um exame preventivo. A pessoa não sente nada, e nós conseguimos diagnosticar uma pequena lesão aqui na mama esquerda, na porção superior. Pode-se fazer uma ampliação assim. Então a mamografia consegue encontrar aqui um pequeno nódulo com menos de 1 centímetro. A mamografia consegue encontrar uma lesão que não tem tradução clínica. Ela não é palpável e a pessoa não sente nada. Feito isso, nós partimos para a caracterização dessa lesão. Se faz uma ecografia para verificar qual é a textura, como é que ela é constituída internamente. Se confirmado um nódulo que é sólido e que tem alguma característica suspeita, a tendência hoje em dia é que se faça biópsia dita
minimamente invasiva, ou seja, uma biópsia não cirúrgica, uma biópsia feita por coleta de material com agulha, orientada pelas imagens. O diagnóstico feito pela anatomopatologia permite ao clínico cirurgião fazer a orientação correta. Em outras palavras, o caso requer uma retirada da lesão ou não, já com o diagnóstico estabelecido previamente à cirurgia. Aqui nós temos a mesma lesão demonstrada na ecografia, um pequeno nódulo arredondado, com um contorno um pouquinho indefinido, suspeito, que teve indicação de biópsia. Então foi feito um anestésico local, temos a primeira imagem da biópsia aqui, esse risquinho branco é a agulha, pertinho do nódulo. Foi dirigida até ele para fazer a coleta de material. Na imagem seguinte nós temos a agulha já atravessando o nódulo, colhendo o material dentro dele, e aqui em outro plano, um plano ortogonal, mostrando o trânsito da agulha bem no centro do nódulo. Desta maneira é feita, apenas com anestésico local, coleta de material numa lesão que não é palpável, ela é escondida dentro da mama, orientada pela imagem, se tem um diagnóstico anatomopatológico seguro de um nódulo clinicamente ainda escondido, ou seja, um diagnóstico muito precoce, uma lesão de 6, 7 milímetros de tamanho. Esse paciente vai ser tratado, vai ser operado e o índice de cura é acima de 96%. Eu acho que merece um comentário também, no sentido de as mulheres saberem, elas terem ciência de que o comportamento, a atitude delas, a iniciativa é o item maior nessa questão da população feminina se proteger contra o câncer de mama. Todo mundo tem medo de câncer. As mulheres têm medo principalmente do câncer de mama por razões bem conhecidas também. A mama é uma glândula delicada, faz parte da feminilidade, tem uma série de aspectos assim. E o medo se justifica. Só que as técnicas atuais, a tecnologia que foi desenvolvida, as drogas novas, as técnicas cirúrgicas melhores, a cirurgia plástica feita ao mesmo tempo, tem uma série de aspectos que são importantes e que facilitam a abordagem dessa doença. E o principal fator é sempre o diagnóstico precoce. Quanto menor for uma lesão que nós temos que tratar, menor o traumatismo, menor a cirurgia, mais fácil o tratamento, tem uma série de aspectos. O médico anatomopatologista é o responsável para fazer o diagnóstico do câncer de mama. Quando se diz fazer o diagnóstico, não é todas as formas de diagnóstico, mas o diagnóstico histo ou citopatológico. Nós podemos fazer esse diagnóstico através de material retirado de punção aspirativa da mama, de material retirado por biópsia, um fragmento de tecido da mama, ou durante o ato cirúrgico, aonde ele diz ao cirurgião o tamanho do tumor, os limites da lesão, se ela foi retirada com segurança ou não, e a investigação do chamado linfonodo sentinela. A gente injeta uma medicação que ela tem um componente nuclear, radioativo, e esse medicamento radioativo ele pode ser captado por um aparelhinho que emite um som e a gente identifica o gânglio. Associado a isso, a gente pode também injetar uma tinta azul na mama durante a cirurgia. Então, esse líquido ou este radiofármaco, ele vai migrar pela circulação linfática até o primeiro gânglio que estaria invadido pelo câncer. Então, ao invés da gente tirar todos aqueles gânglios, a gente tira só aquele primeiro gânglio, que é chamado linfonodo sentinela. Como que a gente sabe? Porque ele vai ser o primeiro a pegar a cor, ou o primeiro a captar o radiofármaco. A gente extrai ele enquanto a paciente está dormindo anestesiada, o patologista examina esse gânglio, ele corta o gânglio e procura ver se tem célula tumoral ali dentro. Se ele não encontra célula tumoral, quer dizer, daquele gânglio para adiante, não pode ter se espalhado o câncer. Então a cirurgia encerra ali, de um cortezinho pequenininho, foi tirado só um gânglio e não precisa fazer mais nada. Aí eu peguei um médico muito bom ainda, que ali me operou, aí o meu seio não vai ficar deformado, nada, já está bem cicatrizado tudo. E
Já estou bem melhor agora. Medical TV, a vida e a medicina. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949, fone 54 3204 4446. Medical TV. Tema de hoje, câncer de mama. Eu fiz um autoexame, aí eu descobri um nódulo do lado esquerdo do meu seio. Aí o doutor me operou, graças a Deus que ele tirou todo o meu tumor que eu tinha. E agora eu tenho que ver se eu precisar fazer radioterapia ou não, daí eu tenho que passar por mais 2 médicos. É muito importante dizer que o câncer da mama, e quando nós falamos em câncer, nós estamos falando sempre em tumor maligno, o câncer da mama tem muitas variantes e cada uma delas tem o seu prognóstico. Existem alguns tipos de câncer que são relacionados a hormônios, outros não. Então, tomar um tipo de remédio não significa que o meu câncer é pior do que o da minha amiga. Não é assim que funciona. Né? Tem que ouvir a opinião do médico, seguir o seu tratamento, nunca parar de tomar os remédios que estão sendo orientados. Né? Às vezes tem que passar por algumas situações mais delicadas, tem que usar medicamentos mais fortes e tem que pensar, que bom que existe remédio para que eu possa usar, como é o caso da quimioterapia, que assusta muito, vai cair meu cabelo, será que eu vou ter muito enjoo, o que vai acontecer comigo? Durante muito tempo, o grande impasse para uma pessoa realizar um tratamento da chamada quimioterapia, e começa aqui, tem quem sabe a nossa grande desmistificação, quimioterapia nada mais é do que utilizar um produto químico com o sentido de tratar uma pessoa, produto químico igual à quimioterapia, porém esse nome vem muito mastigado e muito associado a tratamentos que traziam antigamente muitas reações, como enjoos terríveis acompanhados de náuseas e de vômitos, queda do cabelo, necessidade do paciente muitas vezes ficar hospitalizado para receber suporte com soro, infecções associadas que poderiam levar o paciente ao óbito. Hoje a realidade desse tipo de tratamento é muito diferente. O controle do enjoo é quase 100% dos casos, a queda do cabelo não necessariamente ocorre para todos os remédios que são utilizados e a qualidade de vida do paciente permite com que a imensa maioria dos tratamentos, falando em quimioterapia, sejam realizados inclusive fora do regime hospitalar. É uma das doenças onde mais se faz pesquisa no mundo inteiro. Como a AIDS, o câncer de mama, se estuda muito e muitas coisas novas estão surgindo. Os tratamentos que na realidade têm trazido surpresas bastante agradáveis no sentido de sobrevida ou aumento da cura do câncer de mama, eles estão direcionados ao tratamento sistêmico, chamado tratamento de todo o organismo. Porque nós temos que entender que a mama não é um órgão que fica isolado, separado do organismo. A mama é um órgão que faz parte do nosso organismo. Então o sangue, quando circula, ele circula pelo corpo, ele passa pela mama e na existência de um nódulo nesta mama, pode uma célula dessa doença, uma célula maligna, migrar pelo organismo da pessoa no sentido de querer se instalar em algum outro órgão. Nesse sentido, os tratamentos medicamentosos, que envolvem aí a chamada quimioterapia, a antiga quimioterapia, que ainda cumpre o seu papel, a hormonioterapia, ou agora mais recentemente os tratamentos alvos, ou seja, aqueles tratamentos que visam atuar somente nas células da doença, protegendo indistintamente as células boas do organismo, não atuando nesse grupo de células.
Antes de tratamentos de rádio ou quimioterapia, é aconselhável realizar o congelamento de óvulos e espermatozoides para preservar a fertilidade. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Instituto De Vita. Clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita. Tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. Medical TV. Tema de hoje, câncer de mama. Pelo histórico do câncer de mama, tratar-se da doença mais incidente, ou seja, aquela que mais ocorre nas mulheres do nosso meio e, por consequência, aquela que mais óbitos ou que mais matava as mulheres, ou que ainda mais mata as mulheres no nosso meio, isso é difícil de conviver com dados desse nível. Então, essas terapias todas, seja a terapia-alvo, seja a antiga quimioterapia, ou as modalidades de hormonioterapia, que não é o sentido de dar hormônios, e sim bloquear hormônios, são tratamentos que vêm com toda a intenção de controlar o problema no primeiro momento e, por que não, de almejar a cura das mulheres, e esses índices de cura estão extremamente mais elevados nos últimos anos. E todos os números nos levam a crer que, obviamente, nós vamos ter surpresas muito agradáveis. Então, quem sabe a grande mensagem para as mulheres quando se defrontam com o diagnóstico de câncer de mama é que sim, câncer de mama é uma doença potencialmente curável. Quando eu descobri, nossa, me deu um medo, um pavor assim, que agora eu pensei, agora eu vou morrer de câncer. A pessoa, quando recebe um diagnóstico de câncer, ela tem um grande trauma. Então, a primeira defesa é a negação. Esse diagnóstico só pode estar errado. Nessa fase, quem está acolhendo a dor dessa paciente realmente deve suportar, né, essa fase da negação e acompanhar e acolher o seu sofrimento. A segunda fase seria uma fase de grande raiva, é o porquê comigo. Então, nesse sentido, as pessoas que estão ao seu redor, e principalmente os familiares ou parceiros, têm que saber que é uma raiva da situação e não uma raiva das pessoas. A outra fase é a da barganha e da negociação. Nessa fase, a paciente já está no meio dos tratamentos, ela já se sente mais à vontade com a equipe e ela começa realmente a pensar, eu gostaria de me tratar e que meus cabelos voltassem até o dia da formatura do meu filho. Então é uma fase muito boa, a família também já está adaptada e já pode ter um fluxo melhor de emoções. Todo esse tempo e essas fases não são estanques, elas podem acontecer todas no mesmo dia. A pessoa pode ter traços depressivos. Então, um respeito ao seu silêncio, um respeito ao seu querer ficar um pouco isolada. Depressão e traços depressivos durante os tratamentos é muito diferente de uma tristeza. A tristeza faz parte. O ser humano, quando recebe uma notícia que o choca, ele fica triste. Diante das perdas, a tristeza é normal. A última fase seria da aceitação. E normalmente a fase da aceitação, a pessoa já está acostumada aos tratamentos, já está realmente adaptada a toda essa situação de doença e já está ressignificando a sua vida. Eu queria dizer que há 20 anos, quando eu tive o primeiro problema, todo mundo sofre na vida, eu também sofri. Mas eu nunca parei de pintar, nunca parei de fazer o que eu mais gosto. Há 10 anos eu tive novamente o problema. Pintei mais ainda, trabalhei mais ainda e notei uma coisa que tem 3 coisas na vida que a gente nunca pode deixar de ter. A família, os amigos e o trabalho. Tratar a pessoa é ganhar sempre. Então nós, como equipe, buscamos enxergar a pessoa como um todo. Nesse ponto entra também o que faz parte, nesse momento de vida principalmente, a espiritualidade.
Eu costumo dizer, né, que o ser humano, ele busca sempre o divino, faz parte do ser humano. E se a pessoa em tratamento, ela abraça a cruz, essa cruz cria asas. Há pouco tempo saiu um trabalho sobre outras opções, né? Outras crenças que as pessoas podem ter, não só na medicina. E fica comprovado que essa ação positivista sobre qualquer doença melhora o tratamento. Seja um pensamento positivista religioso, seja um pensamento filosófico, mas nunca abandonando o tratamento médico. Aproveito e quero também mostrar o meu livro para vocês, que é uma frase muito importante do livro, que é: há pintores que transformam o sol numa mancha amarela, mas há pintores que transformam a mancha amarela num sol. Pablo Picasso. Isso quer dizer que a gente pode lutar sempre, mas quem luta com fé é vencedor. O histórico das terapias-alvo no nosso meio, eles têm, em estudos experimentais, um pouco mais de 15 anos, quem sabe. Na prática médica, eles tiveram uma incidência de uso muito mais direcionado a essa última década, a virada do século e essa década que nós estamos vivenciando a partir do ano 2001 e na sequência com os anos 2010, 2011. Isso, sem dúvida nenhuma, trouxe um novo panorama para todas as pacientes, tanto na qualidade de vida quanto na expectativa de poder conviver com uma doença que hoje muitas vezes pode ser comparada ou equiparada a uma hipertensão arterial ou um diabetes, onde as pessoas podem perfeitamente conduzir o seu tratamento uma vida inteira e não ter que vir a falecer deste problema.